Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bom dia a todos que estão nos assistindo no nosso canal no YouTube. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abre aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero fazer uma série de mensagens no capítulo de número 3. Eu fui inspirado pelo nosso pastor sênior, que está fazendo uma série de mensagens na primeira carta de Pedro, e incentivado pelo reverendo Marcos Sérgio a fazer uma série de mensagens. E eu, orando ao Senhor, quero fazer uma série de mensagens no capítulo 3 de Colossenses. Porém, hoje eu quero dar um panorama da carta aos Colossenses, um pano de fundo, um contexto para que a gente possa se situar e aí sim entrar no capítulo 3 de Colossenses. Vamos orar ao Senhor? Eterno Deus e poderoso Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida santa, piedosa, diante do Senhor, Deus. Para que assim possamos mostrar ao mundo que nós servimos ao Senhor. O Teu Evangelho nos alcançou, nos transformou pelo poder do Espírito Santo. Que possamos viver essa nova vida em nome de Jesus. Então, nessa série, o tema vai ser a prática da nova vida em Cristo. Como eu devo viver agora que fui alcançado pela graça do Evangelho, que eu fui salvo por Cristo Jesus. A carta aos Colossenses vai nos ensinar muito a respeito disso, principalmente o capítulo de número 3. Agora, a título de introdução, a guisa de introdução, abra aí Colossenses capítulo 4, o versículo de número 3, que nós vamos ler. Diz assim: suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Agora o versículo de número 18 do capítulo 4. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Primeiro detalhe importante, para compreendermos o contexto dessa carta, é quando que Paulo está escrevendo. E da onde Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo essa carta da sua primeira prisão em Roma. Essa prisão que foi motivada pelos judeus. Paulo está em Roma, ele tem uma certa liberdade em Roma nessa primeira prisão. É uma prisão domiciliar. Nessa prisão ele tem a oportunidade de pregar o evangelho para a guarda pretoriana. E ele tem a oportunidade de receber alguns irmãos que trazem notícia das igrejas que ele plantou, fundou, ou que ele inspirou outras pessoas a plantarem. E ele escreve dessa primeira prisão 4 cartas. Ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve a carta aos Filipenses, ele escreve a carta aos Colossenses e a carta de Filemão. Então é nesse contexto, aprisionado, algemado, mesmo que ele tenha uma certa liberdade, ele não pode sair de Roma, ele não pode passear nas ruas de Roma, e ele escreve uma carta a uma igreja, a igreja que está na cidade de Colossos. Chegamos nessa cidade. A cidade de Colossos, ela foi uma cidade proeminente, ela foi uma cidade forte, uma cidade que foi fundada no ano 480 a.C., mas a sua proeminência foi alcançada no ano 5 a.C. Porém, nessa época que Paulo está escrevendo, havia 2 outras cidades perto da cidade de Colossos, que era mais importante do que a cidade de Colossos. Era a cidade de Herápolis e de Laodiceia. Inclusive, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele pede para que o pastor de Colosso também leia essa carta para a igreja que está em Laodiceia. Observe aí o versículo, capítulo 4, versículo de número 16. Ele diz assim: e uma vez lida essa epístola,
perante vós, que está em Colossos, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, a cidade de Colossos, dessas 3 cidades, era a menor. Era a menor. É uma cidade que, após um terremoto, ela nunca mais vai conseguir ser reerguida. Laodiceia e Hierápolis eram cidades mais proeminentes. Paulo, quando esteve em Éfeso, pregou o evangelho, e Epáfras, que é o pastor de Colosso, que vai plantar essa igreja. Colosso ficava às margens do rio Lico, a cidade que, de certa maneira, tinha sua proeminência, mas que foi perdendo. É nessa pequena cidade que tem uma igreja. E Paulo está escrevendo uma carta a essa igreja, porque ele recebeu notícias do pastor dessa igreja, que é Epáfras. Epáfras vai até Roma e dá um relatório para Paulo de como as coisas estão acontecendo em Colossos. Por isso, quando você observa a carta aos Efésios, ela é, bem dizer, gêmea com a carta aos Colossenses. Se em Efésios Paulo trabalha a unidade, fala do corpo de Cristo, em Colossenses Paulo vai dizer da supremacia de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. Então essa carta ela é extremamente importante para nós, porque ela traz verdades que podem mudar, transformar, impactar a nossa vida. Agora vá para o capítulo 1, o versículo de número 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Aqui nós temos algumas informações extremamente importantes para compreender esta carta. Primeiro, é o autor da carta, é Paulo. E ele diz quem ele é. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. A palavra usada para apóstolo aqui é enviado. Paulo está dizendo que ele é um enviado por Deus. Ele foi enviado para o Senhor, para pastorear a igreja, para pregar o evangelho aos gentios. E essa é a tradução de apóstolo. É aquele que foi enviado. E ele diz que ele foi enviado não por vontade própria, não é porque ele quis, mas é por vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre deve prevalecer sobre as nossas próprias vontades. Deus enviou o apóstolo Paulo, e ele vai pregar o evangelho aos gentios. Ele paga o preço de levar o evangelho aos gentios. E ele não esquece do seu cooperador. Ele não esquece de mencionar Timóteo, que é útil para ele. Timóteo, que é exatamente para Timóteo que Paulo vai escrever sua última carta antes dele ir para o martírio. Timóteo é importante na vida de Paulo, é um discípulo de Paulo. Paulo tem o cuidado de mencionar que Timóteo está com ele, e ele diz para quem ele está escrevendo essa carta. E ele diz que ele está escrevendo essa carta para os santos. Observe que é importante a gente compreender aqui a palavra santos. Santos aqui não significa que você é alguém especial, dotado de poder, que não anda, flutua. Não é isso. E também nós temos uma mania, às vezes alguém brinca conosco na igreja, ou está andando pelos corredores da igreja e te cumprimenta. Fala santo varão, fala santo homem de Deus, fala santa mulher de Deus, e você diz, santo só o Senhor, eu não sou. Não é isso. A palavra santo aqui significa separado. Paulo está dirigindo a uma igreja que está em Colossos, aos irmãos que foram separados por Deus, para fazerem parte da igreja. E esses irmãos, eles foram salvos por Cristo Jesus, por isso são santos. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2015, eu brinquei com algumas pessoas dos Jovens Mais. A gente estava começando o ministério dos Jovens Mais, e eu brinquei com uma determinada pessoa e disse assim, você é uma pecadora. Brinquei com a pessoa. 2 anos depois, 2 anos, pastor, depois, essa pessoa me procura e diz, pastor, eu fiquei indignado com o senhor. E eu quero pedir perdão, porque há 2 anos atrás o senhor me magoou. Eu falei, mas por que eu te magoei? Porque o senhor falou que eu era uma pecadora. Eu falei, você é, continua sendo.
Não deixou de ser. Falou, não, mas eu sou santa. Santo não significa que nós não iremos pecar, mas significa que nós somos separados para viver o Evangelho, lutar contra a carne e lutarmos contra o pecado. A nossa santidade plena, ela se dará na glorificação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a esses santos que Paulo está escrevendo, é para eles que Paulo está escrevendo. E Paulo diz ainda que eles são fiéis irmãos em Cristo Jesus. São irmãos que perseveram na fé, que creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que levou o Evangelho até esses irmãos pregou o verdadeiro Evangelho, e eles creram. Eles verdadeiramente se converteram, eles estão em Cristo Jesus. São fiéis. Então, santos e fiéis. E eles se encontram aonde? Eles se encontram em Colossos. Essa cidade que eu já falei da proeminência dela, já falei um pouquinho dela. E Paulo, então, ele saúda esses irmãos com as duas palavras que ele sempre vai saudar os irmãos em todas as suas cartas. Quando ele diz graça e paz. A graça que não merecemos, que foi dada por Cristo Jesus. E essa paz que Paulo menciona, é uma paz ultra circunstancial. Ela está acima de qualquer circunstância. Não é ausência de guerra, não é ausência de aflição, não é ausência de luta, não é ausência de dor. Não, é uma paz que transcende tudo isso. É a paz que só Jesus pode nos dar. Por isso é muito sério quando a gente diz graça e paz. Quando a gente diz paz do Senhor, você tem que dizer aquilo que você vive. Aquilo que você crê, com aquilo que você está tendo no seu coração. Quando eu digo paz, é porque o meu coração está inundado dessa paz que só Jesus pode nos dar. Essa paz é a reconciliação com Deus. Antes eu não tinha paz, porque eu estava morto no meu delito, no meu pecado, mas Cristo me trouxe novamente a vida. Ele me deu paz com Deus. E é essa paz que eu posso dar, paz do Senhor. A graça e a paz. Acompanhe comigo agora o versículo de número 3. A partir de agora, Paulo vai agradecer ao Senhor por esses irmãos, por esses santos, por esses fiéis. E ele diz, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo aqui vai mencionar e vai agradecer ao Senhor por 3 qualidades que essa igreja tinha. Essa igreja tinha 3 virtudes, e Paulo menciona elas aqui. Desde que ouvimos, observe a palavra ouvimos, ele ouviu de quem? De Epáfras. Ele está tendo um relatório de Epáfras. Desde que ouvimos, o quê? A primeira qualidade dessa igreja? Da vossa fé. Era uma igreja que tinha uma fé robusta. Era uma igreja que perseverava na sua crença. Por isso que Paulo elogia, agradece a Deus pela fé desses irmãos. Eles realmente creram, e a fé que aparece aqui é de crer no Evangelho. Eles creram em Jesus, eles tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Então é a primeira qualidade que essa igreja tem. E Paulo agradece ao Senhor por causa também do amor que eles têm para com todos os santos. É a segunda qualidade. Então essa igreja, pensa numa igreja que era boa. Porque essa igreja, ela realmente creu no Evangelho. E agora ela tem amor. E observe aí que Paulo faz questão de dizer que esse amor é um amor por todos os santos. Porque aqueles que realmente creem em Jesus, aqueles que foram salvos pela graça, que têm uma compreensão correta de que suas vidas foram transformadas por Jesus, e creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas, eles passam a amar o seu irmão. Eles amam o seu próximo. É característica do cristão amar o próximo. E Paulo elogia isso. Tendes o amor por todos os santos. É impossível alguém dizer que é crente, salvo em Jesus, e dizer que odeia o seu próximo. É incompatível. Então, Paulo menciona essa segunda qualidade e agradece a Deus por essa segunda qualidade.
A terceira qualidade que Paulo agradece a Deus, que essa igreja tem, está no versículo de número 5, que diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvides pela palavra da verdade e do evangelho. A terceira qualidade dessa igreja é a esperança. Paulo vai falar isso em Coríntios 13. Fé, amor e esperança. Essa igreja tinha essas três coisas. Eles tinham uma esperança, e a esperança deles não estava nessa terra. Está preservada nos céus. É a palavra que o apóstolo Paulo usa. E de onde veio essa esperança? E Paulo vai dizer que o que trouxe essa esperança ao coração deles. Paulo diz, da palavra que ouvistes. E que palavra é essa que eles ouviram, que nós estamos ouvindo? E Paulo diz, é a boa notícia, é o evangelho de Cristo. É o evangelho que nos traz esperança. É o evangelho que nos traz vida. É o evangelho que coloca em nosso coração, em nosso rosto, um sorriso. É o evangelho que nos faz ter uma esperança, mesmo em meio de pandemia. É o evangelho, é a boa nova, é a boa notícia. E que notícia é essa? Que Cristo veio, morreu por você e deu a própria vida para te salvar. Essa é a boa notícia. Esse evangelho, ele é poderoso. Ele é tão poderoso que agora Paulo, ele diz o que esse evangelho faz. Versículo de número 6. Ele diz que chegou até vós, como também em todo o mundo. Obviamente, o evangelho ainda não tinha chegado em todos os rincões do mundo dessa época. Paulo aqui está sendo genérico. Está dizendo que esse evangelho já alcançou vários lugares. E ele diz, está produzindo fruto. Esse evangelho não é uma vã filosofia. Esse evangelho não é uma falácia. Esse evangelho transforma vidas. Esse evangelho muda as pessoas. Foi esse evangelho que alcançou eu e alcançou você. Prova disso é você se lembrar quem você era e o que você é hoje. Você foi transformado pelo poder do evangelho. E Paulo diz isso. Esse evangelho está produzindo fruto. E ele vai mais além e diz, e está crescendo. Ninguém pode parar esse evangelho. Nem o maior poder bélico dessa época foi páreo, ou foi competente, ou foi tão poderoso para parar o evangelho. Nem Roma, com todo o seu império, conseguiu parar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que esse evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. É o poder de Deus. E ele continua, versículo de número 6. Tal acontece dentre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então Paulo está dizendo que esse evangelho, ele frutifica, ele cresce, ele produz. E que eles, os crentes de Colossos, ouviram esse evangelho, entenderam a graça de Deus. Que maravilha! Que quando Paulo menciona que eles entenderam a graça de Deus, Paulo está dizendo, vocês entenderam que vocês não são capazes de alcançar esse evangelho, mas são alcançados por esse evangelho. Essa é a graça, é o favor imerecido de Deus. É Deus que alcançou vocês, é Deus que se achegou até vós. Foi o Senhor que resgatou vocês. Entendestes a graça de Deus na verdade. Versículo de número 7. Aí Paulo vai dizer quem ensinou eles. Esse evangelho chegou lá por quem? Paulo vai mencionar o versículo de número 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, amado, conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha as qualidades desse homem que levou o evangelho, que plantou essa igreja. Esse homem, ele instruiu, ele ensinou, gastou tempo cuidando dessa igreja. Paulo diz que ele é amado conservo. Que elogio. Paulo diz que ele foi um fiel ministro de Cristo. Que palavra poderosa. O próprio apóstolo Paulo, olhando e dizendo que Epáfras foi um fiel ministro
de Cristo. E aí ele vai dizer no verso de número 8, e também Epáfras relatou a nós o amor que vocês têm no Espírito. Mais uma vez, destaca que essa é uma igreja amorosa. Então Paulo menciona quem ele é, para quem ele está escrevendo. Ele agradece ao Senhor pelas qualidades desta igreja, e ele fala do poder do Evangelho, as credenciais do Evangelho. E agora, a partir do versículo de número 9, Paulo vai orar por essa igreja. Ele vai orar pelos colossenses. E ele diz assim, observe comigo, acompanhe aí na Bíblia, versículo de número 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, desde o dia que Epáfras nos deu o relatório, não cessamos do quê? De orar por vós e de pedir. Então aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, Paulo está orando por quem ele nunca conheceu. Não foi ele que plantou essa igreja. Ele não esteve lá. Mas ele sabe que lá tem irmãos, santos e fiéis, que ouviram o Evangelho poderoso, que foram transformados pelo Evangelho poderoso. E esses são irmãos, e ele ouviu o relatório que essa igreja era uma igreja que tinha fé, esperança, amor. Então Paulo se põe a orar por eles. Você já orou por quem você nunca viu e nunca conheceu? Você já orou por um irmão, por uma irmã que você nem sabe quem é, não sabe nem o nome? Você já orou? Já teve compaixão, preocupação com as igrejas que estão aos arredores deste mundo, que sofrem perseguição, crentes que estão morrendo por causa dessa perseguição? Já sentiu a dor deles? São os nossos irmãos em Cristo Jesus, santos e fiéis. Como o apóstolo Paulo, devemos orar por eles. Então Paulo ora por esses irmãos, e Paulo pede 3 coisas. Observe aí no texto, versículo de número 9 ainda, finalzinho. Ele diz, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. A palavra que Paulo dá destaque aqui é o pleno conhecimento. A oração do apóstolo Paulo é que esses irmãos tenham um pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida deles. Segundo pedido é que Deus encha eles de toda a sabedoria. E o terceiro pedido é que eles tenham discernimento espiritual. Isso vai ficar claro lá na frente. Quando Paulo vai trabalhar as lutas que essa igreja passa. Quando Paulo vai trabalhar o levante do inimigo contra essa igreja. Aí nós vamos entender porque Paulo está pedindo que essa igreja tenha pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Todo crente precisa ter discernimento espiritual. Para você não achar que tudo é o diabo e para você não achar que nada é o diabo. Porque tem gente que acha que tudo é o diabo. Ela levanta pela manhã, bate o pé na cama, ela diz, é o diabo. Ela toma uma decisão errada, ela diz, é o diabo. O diabo está atuando, o diabo está fazendo, o diabo, tudo é o diabo. O diabo só falta falar para Deus, dessa vez eu não fiz nada. Outras pessoas anulam Satanás. Nada é o diabo, tudo é racional. Tudo é razão. Não tem nada a ver com o diabo. Às vezes o pastor está ali lidando com uma dificuldade na igreja, os irmãos se levantaram um contra o outro, o pastor diz, isso é uma batalha espiritual, vocês devem orar, deixar de lado o ego. Um dos irmãos diz, não, isso não tem nada a ver com o diabo, não. Então, discernimento espiritual é o que Paulo está pedindo para esses irmãos e é o que nós devemos ter. E aí Paulo vai dizer o porquê. Por que eles devem ter pleno conhecimento da verdade? Por que eles devem ter sabedoria? Por que eles devem ter entendimento espiritual? Versículo de número 10. A fim de viverdes de modo digno. Paulo ora pedindo estas coisas para Deus, para que aqueles irmãos vivam de modo digno. Não é para qualquer coisa. Ele continua. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ufa! Paulo quer que esses irmãos tenham pleno conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual,
para que eles possam ter maturidade cristã. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Ele ora para que esses irmãos tenham maturidade cristã, para que eles possam caminhar na fé e crescer na fé, deixar de serem crianças e chegarem a uma maturidade cristã. Esse é o propósito nosso. É por isso que nós estamos ouvindo da palavra, é por isso que estamos vivendo a palavra. Versículo de número 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo agora pede ao Senhor que eles sejam fortalecidos com todo o poder. Observe a palavra todo. Todo o poder. Mas por que Paulo está pedindo que aqueles irmãos sejam fortalecidos com todo o poder? Porque tem hora, irmãos, que é só pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. É só pelo poder do Espírito Santo na nossa vida que a gente consegue amar o próximo. É só pelo poder do Espírito Santo na nossa vida que a gente deixa o Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue ser generoso na obra do Senhor e generoso com o próximo. É só através do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo que a gente consegue perdoar aquele irmão que já nos feriu várias vezes. Então Paulo está dizendo, sejam fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Dando graças, ele pede para que essa igreja seja sempre grata ao Pai. Seja uma igreja cheia de gratidão. Aí chegamos no versículo de número 13. Acompanhe aí comigo a leitura. O versículo de número 13. Aqui Paulo faz um resumo da excelência, da maravilhosa, da soberana obra de Cristo. Ele diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Aqui Paulo resume o Evangelho. Aqui Paulo diz que a libertação do império das trevas nunca é, nunca foi e nunca será por força do homem ou por vontade do homem. Ele deixa claro que foi Ele que nos libertou. Quem fez a obra foi Ele. Quem pagou o preço foi Ele. Por isso que a salvação não é pelas obras. A salvação não é por vontade própria. Ele nos libertou. E Ele nos libertou da onde? Do império das trevas. Significa algo muito importante para nós. É que se você não está em Cristo Jesus, você está preso pelas trevas. Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você está nas mãos do diabo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E talvez alguém aqui hoje, ou nos ouvindo, esteja gostando do Evangelho, mas ainda não se converteu verdadeiramente. Essa palavra é para você. O chamado de Deus é para você. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue verdadeiramente o teu coração ao Senhor. Porque senão você vai continuar vivendo nas trevas. Agora Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas. Para sermos libertos, só alguém mais poderoso do que aquele que está nos escravizando pode nos libertar. E Paulo diz que é Jesus Cristo. Só Jesus pode nos libertar das garras de Satanás e do pecado. E Paulo vai mais além. Ele diz que além dele nos libertar, Ele não nos deixou lá não. Ele não nos deixou libertos nas trevas. Paulo vai dizer que Ele nos transportou, nos tirou das trevas, nos transferiu, removeu-nos daquele lugar para um outro lugar. E que lugar é esse? Paulo vai dizer que é o reino do Filho do seu amor, é o reino de Deus. Antes eu vivia no reino de Satanás,
agora Ele me libertou e me trouxe para o seu reino. Louvado seja o Senhor. Você devia ter dado um glória a Deus por causa disso. E Paulo vai mais além. Ele diz que Ele nos redimiu, no qual temos a redenção, a remissão do pecado. Que palavra maravilhosa. Paulo está dizendo que ele libertou um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Ele pagou o preço. Qual foi o preço? O sangue. Pegou o escrito da mão de Satanás e rasgou. E nos perdoou de todos os pecados. Os pecados que havíamos cometido, os pecados que cometemos hoje e os pecados que ainda iremos cometer, já foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Aí Paulo vai dizer quem fez essa obra. A partir do versículo de número 15. Quem fez essa obra? Ele diz assim, isso é um dos textos mais lindos que nós podemos ler. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando nos afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que palavra maravilhosa, você tem que grifar na sua Bíblia. Sabe o que Paulo está dizendo? Que em Jesus, só em Jesus, através de Jesus, que nós podemos ver Deus. Ele é, tudo se dá nele. Ele estava na criação, as coisas foram criadas por meio dele, foram feitas por causa dele, e para a glória dele, tudo nele subsiste. Ele é a primazia dos mortos, ele é o primeiro que ressuscitou, e um dia nós ressuscitaremos também, e estaremos com ele. É nessa fé, é nesse Jesus que nós temos que crer, que nós temos que confiar, e é nele que nós devemos caminhar. Que texto maravilhoso, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que essa palavra possa trazer vida ao nosso coração. Na semana que vem, nós vamos continuar a partir do versículo de número 24, até chegarmos no capítulo 3, que é o grande apogeu dessa carta maravilhosa que Paulo escreveu. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele tem que ser sempre, cada dia, o primeiro na nossa vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, pela Tua obra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Obrigado pela redenção, pela remissão dos pecados. Obrigado por ter enviado o Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Obrigado a Deus, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Tudo subsiste, ó Deus, nele. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Que essa palavra possa trazer vida ao nosso coração, Deus. Que possamos permanecer na fé, alicerçados, firmes, não nos afastando desta esperança, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.